Olá, saudações, meus amigos e minhas amigas. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, podendo levar meus irmãos, minhas irmãs, né? Podendo levar esse conhecimento que muitos não têm. Não esqueçam aí de dar um like, clicarem no sininho negro para receber correspondência de quando eu posto vídeo, né? Se inscreverem no canal e compartilhar, que é importante para mais pessoas. Se não entenderem, pelo menos isso já vai ficar gravado dentro do DNA deles, para num dado momento se manifestar. Ok? O homem vive em mentiras e se acostumou com elas. Perdeu a capacidade de discernir, que o vídeo hoje é sobre o que é o discernimento. O que é a verdade do Criador. Cada um vive de achismo, crendo que a verdade é a sua, repetindo, né? Sem se dar conta de que a verdade vai muito além das verdades proferidas por conceitos de mente humanas deturpadas, criando mentiras e ilusões. Ok? Vamos continuar aqui um pouco confuso, né? Por várias vezes eu lhes falo sobre ter esse discernimento. Vou dar uma explicação um pouco mais alongada para que entendam o que é estar acordado ou estar acordando, né? Que é justamente o discernimento. E você que está acordando ou acordado, vai com calma, fica tranquilo, respira fundo. Não começa a querer sair por aí mostrando que você tem conhecimento, que você já sabe. Eu que sei muito, não sei nada. Assim como muitos outros, né? E o que eu sei, estou procurando passar para vocês porque é um acordamento. Ok? Então, o discernimento, na verdade, é você expandir a consciência, é você ter a consciência de luz manifesta. Então, você precisa do discernimento. Ok? Vamos lá. Prestem muita atenção, né? Pois aqui está uma grande revelação, desde que entendida e executada, posta para a utilidade, ok? Discernimento ou discernir é um critério, uma prudência, um juízo, o tino, uma inteligência, né? Cristo diz: hipócritas, sabes discernir as coisas da terra e do céu, e por que não discernir o tempo presente? Ou seja, você fica falando do passado, do futuro, do que é, do que não é, e não vive a sua vida presente. Né? Lucas 12:56. Isso é parte do discernimento. O discernimento é a primeira qualidade que deve ser desenvolvida no caminho, na encarnação, pois será necessária a cada passo, até a última etapa da iluminação. Você percebeu? Até a última etapa da iluminação. Então não vai pensando que você já se iluminou, já acordou. Tem chão ainda, meu filho. Hã? Este texto a seguir foi tirado do livro Os Ensinamentos de Cristo e a Tradição Esotérica Cristã. Ou seja, as chaves que abrem os reinos dos céus na terra, por Raul Branco. Serve para vocês comprarem um livro e lerem. Não é leitura desperdiçada. Eu, Atlon Azael, utilizei esta escrita que, pelo meu discernimento,
verifiquei ser muito útil ao leitor, estudante, buscador, por mostrar a diferença entre o julgamento mundano e o espiritual. Fico enfático, a garganta pega. Cafezinho, que ajuda para mim. Então, eu, Atlas Nazael, utilizei essa escrita que, pelo meu discernimento, verifiquei ser muito útil ao leitor, estudante, buscador, por mostrar a diferença entre o julgamento mundano e o espiritual. A maioria do ser humano tem o julgamento mundano. Poucos são os que têm o julgamento espiritual, que é ter o discernimento. O desenvolvimento do discernimento é considerado como fundamental por todas as tradições. Na tradição cristã, como mantida nos mosteiros orientais, considera-se de suma importância o desenvolvimento do discernimento, para que o praticante possa distinguir entre as coisas certas e erradas, ou, em termos mais esotéricos, as coisas do mundo real, que são eternas e muitas vezes invisíveis, das coisas deste mundo, que são passageiras, ilusórias, efêmeras. Como dizia o autor Paulo, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Segundo Coríntios 4:18. Cristo, usando sempre a linguagem parabólica, porque ele falava para alguns de um jeito e para outros de outro jeito. Porque ele falava para quem conseguia entender e falava para quem não conseguia entender. Fustigou seus ouvintes pela falta de discernimento nas coisas importantes da vida interior, em contraste com a percepção acertada que tinham dos fatos externos. Não é? Então tá cheio de gente aí com achismo, que acha que isso é certo, que aquilo é certo, mas não olha para o alto, para uma dimensão muito maior, muito mais abrangente. Diz Hipócrates, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, e por não discernir o tempo presente. Lucas 12:56. É dito aos pés do mestre que o discernimento é a primeira qualidade que deve ser desenvolvida no caminho. Estou repetindo, para ser desenvolvida até a última etapa da iluminação. Ainda que na teoria pareça fácil efetuar a escolha entre o certo e o errado, na prática não é tão fácil assim, não é tão simples. Porque a mente do homem mundano está condicionada por toda uma vida, por várias vidas encarnadas, ou melhor, muitas vidas voltadas para a gratificação dos sentidos e a busca de prazer, poder e posição social. Isso existe há milênios. Como a escolha é efetuada pela mente, os conteúdos mentais, principalmente as imagens e condicionamentos do inconsciente, passam a colorir a mente como se fossem lentes através das quais o mundo é percebido pela pessoa. Portanto, o discernimento tem que se tornar um processo consciente, comandado pela razão, para que as escolhas não sejam automáticas, comandadas pela memória do passado, que refletem os velhos condicionamentos, geralmente de natureza material.
A vontade própria do corpo físico que prefere o descanso ao trabalho. A vontade do corpo astral que prefere as emoções fortes das paixões em vez das vibrações mais sutis do coração. Que na verdade aqui eles utilizam sempre, como sempre, a palavra coração, mas está errado. Em vez das vibrações mais sutis, da luz da centelha posicionada atrás do coração. A vontade do corpo mental concreto que medra no orgulho e no egoísmo. São as vozes da natureza inferior que devem ser dominadas pela vontade da natureza superior, que discerne entre o certo e o errado, e escolhe sempre o que ajuda na evolução da alma, da consciência, na expansão. Por isso foi dito: discernir tudo e ficai com o que é bom. Eu vivo falando isso aqui para vocês. Discernir é você aprender o que serve e o que não serve, o que presta e o que não presta. Entender quanta porcaria que mostram para vocês, tanto em leituras de livros, em palestras, em vídeos. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, 21. O discernimento deve ser exercitado nas questões mais fundamentais da vida. Para o buscador leigo, ao contrário dos monges protegidos no claustro, também é outra coisa que eu vi falando, eu sou como um monge, eu poderia ser um monge. Mas de que vale eu ficar lá dentro no claustro se eu não fizer nada mais do que aquilo? Então, estou fazendo por mim e estou fazendo por vocês, de certa forma. Ok? Então, em vez de ficar lá protegido no claustro, as práticas espirituais oferecem algumas dificuldades iniciais. Confrontado com as justas demandas da família, a pressão da vida profissional, no mundo moderno, e os atrativos da vida de lazer após um dia cansativo, o buscador pode ter dificuldade em encontrar tempo e energia suficiente para as práticas espirituais em sua rotina diária. São nessas ocasiões que devemos nos lembrar das palavras do Criador. Assim dito, Onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração, ou tua consciência. A luz atrás do seu coração. Mateus 6, 21. Para o verdadeiro buscador, não deve haver dúvida quanto à sua prioridade máxima. Se ele for sincero em seus objetivos, será sempre possível dedicar 1 ou 2 horas por dia, ainda que distribuídas em 2 ou mais períodos ao longo do dia, para fazer aquilo que é mais satisfatório à sua consciência. Ou seja, aproximar-se cada vez mais do Criador. Aqui também fica claro que aproximar-se quer dizer que você não está próximo. Entendeu? Por outro lado, a verdadeira vida espiritual requer a devida atenção a nossos deveres, sejam eles profissionais ou familiares, bem como ao cuidado do nosso corpo e mente. Os compromissos assumidos devem ser devidamente cumpridos como parte da vida espiritual. Porém, sempre haverá tempo para as práticas espirituais. Por isso que eu falo que vocês, se colocarem no caminho de volta para a luz, vocês irão ser testados. Desculpem. Para ver se realmente vocês estão firmes nesse propósito. Ok? Porém, sempre haverá tempo para as práticas espirituais. Quando houver interesse, não importa quão ocupados estejam. Veja um monte de gente arrumar desculpinha.
né? Ah, porque não dá tempo, é porque é chato, é porque é isso, é porque é aquilo. E vão protelando e vão reencarnando muitas vezes, ok? Isto pode ser verificado no caso das pessoas extremamente ocupadas que, por exemplo, quando sofrem um ataque do coração, mudam sua rotina por recomendação médica e passam a dedicar 1 ou 2 horas por dia ao cuidado da saúde. Quer dizer, ele ouve o médico, mas não ouve o Criador. Devemos encarar os exercícios espirituais como essenciais para a saúde de todo o corpo e de nós, almas. Ademais, a parte mais importante dos exercícios espirituais é a intenção. E não adianta você falar que você tem boa intenção, que a sua intenção é real, porque o espiritual sabe, o Criador sabe, se sim ou se não. O discernimento dele é o discernimento superior. Podemos manter praticamente a mesma rotina de vida, tornando-a espiritual, quando dedicamos tudo o que fazemos ao Criador. O objetivo último do discernimento é colocar a natureza superior do homem no comando de seu ser, revertendo o hábito estabelecido ao longo de centenas de encarnações, de permitir que a natureza inferior decida em função de seus interesses próprios e venha a escolher, né, como só é acontecer, os frutos amargos que resultam de suas escolhas insensatas. O ser humano vive de reclamações, mas é ele o culpado de tudo que acontece na sua própria vida. Ok? Aí falam que é o mal. Ele é o próprio mal para si mesmo. Bom, por isso foi dito que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Porque você não tem discernimento, julga errado. Isso está em 1 Coríntios 1, 28, 29. Na etapa atual do desenvolvimento da maior parte das pessoas que têm suas vidas ainda governadas pela personalidade, mas que já estão desejosas de seguir o caminho espiritual, as difíceis escolhas que se apresentam a cada passo podem levar os indivíduos a achar que o melhor é não agir. Entendeu? Isso é você ser morno. É ficar em cima do muro. Não é nem quente nem frio. Entendeu? A indefinição causada pela dúvida entre ação e inação só pode ser resolvida pelo discernimento, que é recomendado desde tempos imemoriais. No capítulo 5º do Bhagavad Gita, encontramos algumas passagens sobre a yoga da renúncia que podem ser úteis ao buscador, interessado em desenvolver seu discernimento. Aquele que está purificado, harmonizado pela yoga, é claro que aqui eles estão puxando o saco para a yoga, né? A sardinha para o lado deles, cujo ser é o ser de todos os seres. Embora execute a ação, não é por ela afetado. Aquele que age colocando todas as ações no eterno abandona o apego e não é mais atingido pelo pecado, assim como o lótus não é pelas águas. Aí alguém me disse assim, mas como que a flor do lótus pode ser uma flor que não é atingido pelas águas, mas ela vem do lodo? Então eu expliquei para a pessoa o seguinte, quem está no lodo é a planta, a raiz da planta, que é a raiz do ser humano, está no lodo. Aí, quando você começa a acordar, nasce a planta
E quando você começa a manifestar a luz, nasce o lótus, que sai das águas, do conhecimento, do discernimento. Ok? Quando a ignorância é destruída pela sabedoria do eu, sabedoria não quer dizer você saber mais do que o outro e dominar o outro porque ele é burro. Isso serve para a igreja e para a política. A sabedoria, como o sol, resplandece, revelando a suprema verdade. As condições de vida dos buscadores leigos oferecem mais incentivos para o desenvolvimento do discernimento do que a dos monges. Os leigos no mundo moderno estão acostumados a questionar muita coisa. Alguns, nem todos. Sendo essa uma atitude favorável para desenvolver o discernimento, que é o que eu falo. Pergunta sempre, por quê? Por quê? Por quê? Você tem o direito de saber. Agora, manifeste aqui a sua consciência, né? Por que inventaram tudo isso? Por que estou aqui? Por que não? Por que isso? Por que aquilo? Isso é criar o discernimento. As ordens monásticas, principalmente no Ocidente, exigem tradicionalmente um voto de obediência de seus membros, que deve ser cumprido à risca. O indivíduo que se acostuma a obedecer, presta atenção, a seguir regras tradicionais e não questionar, a esperar a orientação de pseudos superiores, tem naturalmente dificuldade para pensar por conta própria. E é isso que eu quero que vocês façam. Comecem a pensar por conta própria. Só assim vocês vão desenvolver o discernimento, vão acordar. O hábito de obediência inquestionável pode levar a sérias implicações, que é o que vemos hoje. Tantos dominados, tanto para o indivíduo que se submete ao domínio de outros, como para a sociedade, que acaba arcando com as consequências do comportamento de robôs humanos. O discernimento é a grande válvula de segurança da sociedade moderna, no processo de busca da verdade, pois impede o domínio de uma mente sobre a outra. Estou falando muito. Impede o domínio de uma mente sobre a outra. E o que mais vemos na igreja e na política, aquelas mentes deturpadas, dominando as mentes obedientes, serviçais. E quando você adquire essa capacidade, você evita a tirania. Entendeu? Se por um lado a obediência cega às ordens dos superiores hierárquicos é extremamente perigosa para a vida espiritual, a obediência também pode ser entendida de uma forma mais abrangente, como um entendimento à vontade do Criador, percebida pela luz atrás do coração do buscador. É nesse sentido que místicos entendem a obediência como importante, pois tendo vislumbrado o reino dos céus, percebido a vontade do Criador, só podem desejar obedecer às mínimas insinuações que lhes sejam feitas em suas visões. Isso, você sente isso. O discernimento te faz sentir esse comando do Criador, como ordens do sábio e compassivo regenerador. O discernimento é imprescindível até mesmo nas atitudes compassivas de tolerância. Quando somos tolerantes com os outros, não precisamos deixar que eles se imponham a nós. Devemos avaliar as circunstâncias e prováveis consequências de nossos atos para, então, decidirmos com prudência até que ponto podemos ceder sem causar prejuízos a nós e ao próximo. Essa avaliação requer muito discernimento.
Clemente de Alexandria, diz o grande sábio da igreja primitiva, falou: a consciência é o melhor guia para determinar precisamente se deve ser dito sim ou não. E não tem nada de falar aqui politicamente correto. Creio seja um pouco confuso aqui, pois se você não tem consciência, como vai saber julgar? A fundação sólida da consciência é uma vida reta, juntamente com o aprendizado apropriado, ou seja, o discernimento. O perfeito discernimento só pode ocorrer quando o indivíduo renuncia ao egoísmo e age movido pelo dever e orientado pela sabedoria do eu superior, buscando sempre fazer a coisa certa, sem apegar-se aos resultados da ação. Bom, depois dessa explicação, se vocês não entenderam, meus queridos, o que eu posso fazer, né? Leiam, ouçam várias vezes, como eu digo, né? Ruminem várias vezes o texto, ouçam a explicação para que você consiga entender. É importante, ok? Então vamos encerrando mais essa aula, agradecendo a presença de todos, desejando que a luz do Criador e a paz do seu caminho sejam manifestos. Assim seja hoje e sempre. Até breve.